Bom dia, meus queridos. Iremos trabalhar o diálogo 7, a página 58, sobre a importância da prática do cuidado na escola. Templo do aprendizado, né? A convivência, ela proporciona a aprendizagem. É muito importante compartilhar conhecimento com os colegas. Nossa casa é o nosso primeiro templo da convivência. Podemos dizer que o segundo é a escola, onde vamos continuar o aprendizado das lições básicas que nos foram transmitidas pela família. Paulo Freire e Leonard Boff nos ensina que aprender é muito mais que um ato intelectual de apropriação de saberes acumulados e tradicionais. Aprender é um ato vital, é uma comunhão de vidas, de interesses e de destino. É um jogo de relações pessoais e sociais nas quais todas as dimensões da vida emergem e se articulam entre si. Ora em tensão, ora em harmonia, mas sempre dentro de um dinamismo de troca em todas as direções. O aprendizado ele acontece na comunhão de vidas, na partilha de saberes, na ajuda mútua, no cuidado de um com o outro. O ato de aprender é sublime, uma vez que ele acontece na prática da convivência. Assim, podemos afirmar que a escola também é um templo, onde nossa oração é o conviver e aprender. Tudo e todos na escola fazem parte da comunidade educativa. Por isso, o cuidado deve estar permeado em todos os espaços da escola. Nela, todos estão a serviço de nosso aprendizado, nosso crescimento e nossa qualidade de vida. A opção pelo cuidado é respeitar e acolher as diferenças. Aí está uma foto que mostra bem isso, né? A essência do cuidado está no respeito pelo jeito de ser e de viver do outro, seja a cultura, crença, a etnia, os costumes, as diferenças físicas. Numa escola onde há a cultura do cuidado, não há espaço para o bullying. A harmonia e a paz são estímulos para o aprendizado, o crescimento pessoal e o bem-estar de todos. A escola é nossa segunda casa, pois é nela que passamos grande parte do dia. O cuidado nas relações com os colegas de escola produz aí frutos valiosos. Muitas dessas amizades são as mais verdadeiras e duradouras. Algumas farão parte de nosso cotidiano, celebrando a vida juntos sempre, aniversários, viagens, festividades, casamento, nascimento dos filhos, e alguns amigos de escola fazem parte de nossa vida a ponto de criarmos uma espécie de relação familiar. O tempo de escola é talvez o tempo mais valioso que temos, por isso não podemos desperdiçá-lo. Ele merece muito cuidado, né? Bem, aí tem uma parábola que eu acho bem interessante, na página 60. Durante uma era glacial, quando o globo terrestre esteve coberto por grossas camadas de gelo, muitos animais não resistiram ao frio intenso e morreram, por não se adaptarem ao clima gelado. Foi então que uma grande manada de porcos-espinhos, numa tentativa de se proteger e sobreviver, começou a se unir e juntar-se um pertinho do outro. Assim, um podia aquecer o que estivesse mais próximo. E todos juntos, bem unidos, aqueciam-se, enfrentando por mais tempo aquele inverno rigoroso. Porém, os espinhos de cada um começaram a ferir os companheiros mais próximos, justamente aqueles que lhes forneciam mais calor vital, questão de vida ou morte. Na dor das espinhadas, afastaram-se. Feridos, magoados, sofridos, dispersaram-se, por não suportar os espinhos dos seus semelhantes. Doíam muito, mas essa não foi a melhor solução. Afastados, separados, logo começaram a morrer congelados. Os que não morreram voltaram a se aproximar pouco a pouco, com jeito, com precaução, de tal forma que, unidos, cada qual conservava uma certa distância do outro, mínima, mas suficiente para conviver sem ferir.
para sobreviver sem magoar, sem causar danos recíprocos. Assim, aprendendo a amar, resistiram ao gelo e sobreviveram. Então, essa parábola aí, ela ensina bastante, né? A gente precisa um dos outros, precisamos respeitar a nossa convivência com o outro, respeitar a maneira de ser do outro, né? Para não nos machucarmos. Também aí na outra página tem um poema bem interessante. Que neste mundo de diferenças, a diferença seja celebrada. Que Deus, em sua imensa sabedoria e bondade, nos permita. Que nossos olhos sejam diferentes para que possamos enxergar nossos familiares, nossos amigos que passam ao nosso lado, parando ou não, observando as necessidades especiais de cada um. Que nossos ouvidos sejam diferentes para que possamos ouvir o clamor de quem sofre, de quem está doente, de quem está morrendo, de quem precisa falar. Que nossas vozes sejam diferentes para que possamos consolar, ensinar, convencer, vencendo a timidez ou se beneficiando dela. Que nossos braços e pernas sejam diferentes para que possamos nos aproximar, acolher, abraçar, prestar favores, ajudar. Que nossos corações e mentes sejam diferentes para que possamos cultivar a amizade e o amor, estudar, aprender, fazer além do mínimo, nos dedicar. Que nós, como um todo, sejamos diferentes e que esta diferença faça diferença para aquele que na sua diferença é igual a nós. É muito bonito esse texto, bem reflexivo também. Como eu já falei um pouco da convivência na escola, né, gente? Se você prestou atenção aí na fábula do porco-espinho, deve ter entendido bem que toda convivência supõe atritos. Não há uma convivência perfeita, totalmente harmoniosa. Vai haver desavença, principalmente entre colegas de turma, porque as pessoas elas têm opiniões diferentes. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém, né? Brigas, desavenças, e aí por motivos até bobos às vezes, criam inimizades permanentes, que acabam aí contribuindo para um clima ruim na escola. Pode ser que um estudante sinta aquela preguiça na aula de um professor específico por causa de uma nota, uma represália ou o jeito de falar que não lhe agradou. E aí com os colegas os motivos são os mais variados. Inclui eles: intolerância com relação à forma pela qual o colega coloca suas ideias e opiniões em salas de aula, fofocas e desavenças de grupos, por exemplo. Fulano ofendeu um amigo meu, então tomo raiva dele e passo a destratá-lo. Implicâncias pessoais, por exemplo, não gosto das características físicas de meu colega, seu peso, sua estatura, seu modo de andar ou de falar, o jeito como se veste. Difamação, por exemplo, um colega falou mal de mim para outro, ou alguém falou de outro colega para mim. Quando esses pequenos conflitos se acumulam, às vezes os estudantes perdem a atenção nas aulas. O ambiente de sala de aula se torna agressivo e pode ser que você pare de gostar da turma, dos colegas ou de ir à escola, ou acaba pedindo para sair da escola, né, por conta disso. Para lidar com esses problemas, é importante você perceber que a escola é só uma pequena amostra da sociedade. Ou seja, nada do que acontece com você na sala de aula é diferente do que acontece em família, no trabalho, já adulto, ou simplesmente nas ruas da sua cidade. A escola, no entanto, é um ambiente controlado, em que você conta com o apoio de vários profissionais para lhe ajudar, né, a aprender a solucionar esses conflitos. Mas a nossa sociedade, ela vive sim conflitos constantes. Bem aí, tem essa tirinha que eu achei bem interessante. Dona Ermenguarda, eu não vou aprender essa matéria, a menos que você a ensine de um modo divertido. Sei, e o que você fará se o resto da sua vida não for divertido a cada minuto? Aí ele responde: por quê?
A senhora acha que eu vou morar em algum lugar que não tenha TV a cabo? Então, para ele, a diversão se resumia ali, na TV a cabo. E a convivência com as outras pessoas, né? Infelizmente, não estava tendo isso. Ele não pensou nesse lado. Então, quantas vezes quem falou mal de um colega para você, depois falou mal de você para outro colega? Sempre há, né? Aquele que fala de mim para você também vai falar de você para mim, provavelmente. Então, temos que saber lidar com esses conflitos, tanto na escola como também no nosso convívio familiar ou mesmo nas ruas com outros colegas, né? Bom, gente, terminamos aqui. Quero que vocês me respondam as atividades da página 60, 61, 62 e que também façam um texto, uma produção textual sobre a importância da prática do cuidado na escola. Quero que vocês produzam, não quero cópia, não quero que seja um texto de outra pessoa, eu quero que seja algo do que vocês realmente acham como deveria ser dentro da escola, que cuidados devemos ter com os colegas, baseado um pouco nesse texto, mas sem colocando as palavras de vocês, certo? No mínimo aí 15 linhas, tá? Me mandem, por favor, que vale nota. Bons estudos, até a próxima aula.